No vídeo de hoje, na sala de diretores, vamos falar sobre o Mirassol. O que aconteceu com o Mirassol? O clube que foi sensação em 2025, teve um valuation estimado entre 300 e 350 milhões, ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, foi direto para a Libertadores. E hoje ocupa a 18ª posição do campeonato na zona de rebaixamento. O que aconteceu com esse clube? E pessoal, se você não segue a sala de diretor ainda, siga o nosso canal, se inscreve aí, dá um like no vídeo, siga a nossa newsletter. Se você quer trabalhar com futebol, quer entender como funciona esse mercado, quer entender o futebol de bastidor, aquele futebol que constrói o resultado dentro da diretoria, para que ele aconteça dentro do campo, é a sala do diretor, é o canal para você que te ensina sobre o futebol de diretoria, os bastidores, aquilo que você não vê no dia a dia, nós trazemos aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas para esse assunto. Galera, é o seguinte, para quem não se recorda, essa daqui é a classificação do Campeonato Brasileiro de 2025, tá? A classificação final do campeonato. Então o Mirassol ele acabou ficando em quarto. O que isso levou a acontecer? Levou eu, Felipe, a fazer um artigo sobre o Mirassol no final do ano passado, justamente explicando, tá? O valuation do clube, o que aconteceu. Esse artigo aqui, o milagre explicado, a matemática que levou o Mirassol da série D às Libertadores da América, né? Eu tenho um vídeo, pessoal, que fala justamente disso, que vai falar desse artigo, que vai mostrar para vocês exatamente tudo que está aqui dentro. Vai explicar o valuation, vai explicar como construiu, vai explicar toda a estratégia do clube, tá? Então lá na newsletter tá esse artigo, tá explicando lá. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre esse artigo, tá? E o Mirassol, ele foi um grande exemplo, tá? De clube sensação no Brasil de boa administração. Para quem não se recorda, eu vou resumir aqui para vocês o que aconteceu com o Mirassol, tá? Ele estava na Série D do Campeonato Brasileiro e galgou todos os espaços até chegar à Série A. Lá em 2020 ele estava na Série D e ele vai para a Libertadores em 2026. Então em 6 anos ele consegue passar por todas essas fases. E nessa fase que o Mirassol vai avançando, né, ele vai conquistando o seu espaço ali jogo a jogo, né? Ele acabou dentro do Campeonato Paulista, né, também subindo e tendo alguns dados interessantes do Campeonato Paulista, como por exemplo, ele acabou eliminando o São Paulo no Campeonato Paulista, ele acabou vencendo o Palmeiras dentro da competição no outro ano, ele acabou depois eliminando o Grêmio dentro da Copa do Brasil, então ele começou a ganhar repercussão nacional. E o modelo era muito simples. Você investir na sua base, né, você investe no seu CT para criar uma estrutura melhor para os seus atletas, né? E conforme você revela um jogador ou outro, você vende esse jogador, mas você continua investindo na base, né? Então você simplesmente cria uma base só para o profissional. Aí matura essa galera do profissional, vende algum destaque que não impacta tanto no clube, mantém o clube competitivo com uma idade jovem, né? E faz dinheiro. Esse dinheiro que entra, você paga a folha salarial do clube ali e você reinveste no seu CT. O Mirassol fez isso muito bem, fez essa filosofia muito bem, tá? A venda que botou dinheiro no bolso do Mirassol mesmo foi o Luiz Araújo, tá? Quando essa transação aconteceu, o Mirassol ficou com 30% do contrato, e aí depois que o São Paulo negociou esse atleta, né, por Lille lá da França, o Mirassol embolsou ali uma bolada que ele não tinha visto, tá? O Mirassol, gente, ele tem um patrocínio que não é Bet, ele tem um patrocínio da Poti, que é uma empresa lá da região, e é um dos contratos mais longevos que tem no Campeonato Brasileiro. Já são aí quase 18 anos, está patrocinando ali o clube, né? E a Poti é óbvio que ela não coloca tanto dinheiro no negócio, né? Até porque é uma relação ali de longa data, de uma longa parceria. Ela não tem nem condições de fazer isso, tá? E hoje ele tem a 7K, a camisa ali também, então tem dois patrocínios gigantes ali na camisa. Mas é uma camisa muito bonita, tá? E aí o que acontece? Qual que é o grande espanto, tá, da galera? É como o Mirassol, hoje em 2026, ele está justamente, galera, apontando aqui, ó, a 18ª posição do Campeonato Brasileiro, já com 12 jogos ocorridos. Inclusive o Mirassol, na data de ontem, pessoal, ele acabou perdendo para o São Paulo de 1-0. Aqui, ó, São Paulo 1-0 do Mirassol, melhores momentos, tá? Deu a lógica no São Paulo ganhar, mas em outra época a lógica seria um empate aqui, uma vitória, né? O Mirassol vai jogar aqui na Libertadores quarta-feira, depois já tem o Corinthians e depois tem a LDU do Thiago Nunes. Um abraço aí pro Thiago Nunes. Então, assim, pessoal, o que acontece pro clube chegar nessa gestão?
essa gestão não, né? Porque chegar nessa situação, né? O que que rolou de fato aí com o clube, o que que está acontecendo, né? Então é isso que nós vamos ver agora para vocês. Vou trazer aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal, sem muita delonga. O time, para ele chegar nessa situação que o Mirassol chegou, ele precisa desfazer o seu elenco e ele precisa fazer uma renovação. Só que essa renovação, ela tem que ser feita, gente, bem planejada. E aqui que o Mirassol se perdeu um pouco, porque ele esqueceu daquela filosofia que levou ele a ocupar justamente o lugar de destaque que ele ocupou no Campeonato Brasileiro. Assim como eu falo para vocês lá no outro artigo, que eu elogio a metodologia, o que que era a metodologia do Mirassol, né? Era justamente ter um atleta na base, sobe esse atleta profissional, esse atleta tem uma baixa idade, né? Matura esse atleta, então fisicamente você começa a competir com outros clubes que usam atletas em idades mais avançadas. Em alguns momentos você sobressai e aí você acaba fazendo uma venda, como foi o caso lá da venda do Luiz Araújo. Só que assim, o Mirassol, quando ele consegue, né, ocupar a posição de destaque, vai para a Libertadores, ele não soube lidar muito bem com o topo da pirâmide, com o topo da montanha, porque o assédio no clube foi muito grande. Então ele começou a receber propostas em basicamente todo o seu elenco. E aí ele precisava, né, fazer dinheiro, mas precisava também de ter feito uma estratégia para conseguir blindar um elenco de alguma forma. E não fez. Né? O que que acontece? Eu pego para vocês aqui uma matéria da época, né? Teve 14 saídas, tá? Dentro do Mirassol. Saiu do clube basicamente toda essa galera aqui. Um exemplo, por exemplo, o zagueiro James, né? O James, ele vai jogar no Fluminense, tá? Por quê? O grande clube vindo atrás, mas qual que é o grande ponto? Se você pegar a classificação lá de 2025, a zaga do Mirassol tomou apenas 39 gols. O James era o pilar dessa zaga, ele era titular dessa zaga, né? Você vê que é uma zaga das menos vazadas dentro do campeonato, né? E aí o que que acontece? Quando você permite que aconteça esse tipo de desmanche e você não consegue achar peças que vão repor tecnicamente, fisicamente a altura, decai um pouco, né? A matéria ainda cita aqui, base mantida, né? Por que que ela cita essa base mantida? Ela quer dizer que só 3 jogadores dos titulares foram negociados, tá? Só que o que que acontece? Se você negociar 3 jogadores do seu elenco titular, você basicamente matou um terço do time. E se a sua diferença era justamente nível físico, você basicamente matou um terço. E você precisa repor esse um terço na mesma qualidade, né? No nível físico que tem uma boa aptidão. O Mirassol, ele tinha um elenco muito jovem, né? E hoje o que que acontece? Olhando para a Libertadores, né? Pensando em fazer uma boa campanha dentro da Libertadores, o que que a diretoria pensou? Vamos montar um elenco um pouco mais experiente. O problema é que o Mirassol investiu em jogadores com uma idade muito avançada para o futebol moderno. Né? Jogadores como, por exemplo, ele foi lá e pegou o Tiquinho Soares, que já não tinha feito um grande ano no Santos, e contratou. O Tiquinho tem 35 anos e ele foi justamente seguindo essa linha, o Mirassol. Ele buscou jogadores com uma idade um pouco mais avançada. Isso fez com que o clube perdesse uma das principais qualidades do seu elenco, que era o quê? Velocidade e intensidade física. E hoje ele não consegue ter essas duas qualidades, a velocidade e a intensidade física dentro do seu elenco, como ele teve outra hora. Por quê? Para quem não sabe, a idade média do elenco hoje ela está em 30,6 anos. É um elenco um pouco mais experiente? É um elenco um pouco mais experiente. Só que dentro do futebol brasileiro é muito difícil você, durante 38 rodadas, conseguir fazer um elenco experiente jogar bem o tempo inteiro. Você vai oscilar entre bons jogos e jogos medianos. Por exemplo, ontem o Mirassol acabou perdendo para o São Paulo por 1-0. Né? Tá aqui, ó, a matéria aqui, ó. São Paulo, né, ganha do Mirassol de 1-0. O São Paulo tem um elenco também que é bem parecido com o do Mirassol. Só que o fato do São Paulo ter um elenco que tem uma intensidade física um pouco melhor, que tem uma qualidade técnica um pouco melhor, ele começa a sobressair sobre o Mirassol. E tem sido assim durante todo o campeonato. E aí, pessoal, o que que acontece? Quando você vai fazer esse tipo de transição, igual o Mirassol ele fez pensando na Libertadores, em criar casca, o que que faltou, né? Na verdade, não é o que está faltando, o que que faltou ali? Faltou você ter um estudo,
né, fazer um estudo mesmo para você entender qual que é o perfil do seu atleta, qual que é o perfil do seu clube que você precisa ter lá dentro. Se eu vendo um atacante novo, né, ou uma idade mediana que tinha velocidade e era essa a característica que fazia ele fazer meu time fazer gols, né, não necessariamente esse atacante fazer muito gols, né, porque ele pode simplesmente receber a bola e tocar e dar uma assistência. Eu preciso buscar uma pessoa que também se adapte, que seja exatamente assim. Se eu trazer alguém que não tem tanta velocidade, eu estou matando o meu sistema ofensivo. Tudo que eu fiz no ano passado vai acabar caindo. E olha que coisa, se vocês forem olhar a tabela do Campeonato Brasileiro do ano passado, né, você tem aqui os quatro rebaixados: Ceará, o Fortaleza, o Juventude e o Sport Recife. Esses clubes que caíram aqui, salvo exceção ali o Juventude, né, esses clubes, tanto o Ceará, o Fortaleza quanto o Sport, principalmente o Sport tinha um elenco muito experiente. Se você pegar o elenco do Sport, o nome do 11 titular, é um time que deveria ter chegado na semifinal de uma Copa do Brasil. Chegaria com certa tranquilidade há 6 anos atrás. Entendeu? Só que é um elenco que custou muito caro e não deu resultado nenhum. E se você olhar o Campeonato Brasileiro no geral, olhar essa tabela, você vai ver que elencos mais jovens ocupam a parte de cima da tabela. Por exemplo, o Cruzeiro também foi nessa mesma linha do Mirassol para 2026. Olha onde o Cruzeiro está hoje. O Cruzeiro já passou uma boa parte da zona de rebaixamento desse campeonato. E olha que o Cruzeiro investiu pesado também em contratações. E aí você pega o Palmeiras e o Flamengo, olha a posição dos dois na tabela. Gente, você comparar com o Palmeiras com o Flamengo, você querer brigar com esses times não tem problema nenhum. Só que o que acontece? Os melhores atletas do Brasil de base estão nesses elencos, estão nesses clubes, né? Quando surge um talento na base, pode ter certeza que o scout do Palmeiras e do Flamengo, eles devem até tomar café junto para decidir quem que vai contratar quem naquele momento. Por mais que na mídia saia algum assunto ou outro, né? Você pode ter certeza que esses caras têm grupo de WhatsApp junto, que eles trabalham junto, porque eu também tenho os meus contatos aqui. Entendeu? Então é natural que o menino da base, os melhores, vão jogar lá. E se você tem uma base forte, você conseguiu criar isso, méritos para você, não sair vendendo tudo é uma bela opção. Você vê que, por exemplo, o Bahia, que tem o grupo City por trás ali dele, o Bahia ele fica sempre no meio da tabela ali. Ele não está nem muito em cima, mas também não está perto de cair. E qual que é a expertise por trás do projeto do Bahia? A expertise é você ter uma base e ter um jogador com uma idade mais avançada que é a referência, no caso é o Everton Ribeiro. Então, para vocês entenderem aí o que está acontecendo com o Mirassol, o que, que aconteceu com o Mirassol hoje, que está lá embaixo do Campeonato Brasileiro, é justamente por essa mudança de elenco. O Mirassol teve a oportunidade de fazer muito dinheiro, só que ele não soube fazer uma renovação muito assertiva, tá? O valuation do Mirassol, ele nem aparece na Sport Invalues, que eu acho uma sacanagem, né? Ali no final do ano, a Sport Invalues solta um relatório. Ele era estimado de 250 milhões a 350 milhões. Ele nem aparece no top 30 ali no relatório, né? Eu consideraria ele dentro do top 30 acima da Ponte Preta do Guarani, por exemplo. Eu acho que era um elenco muito mais valioso, tá? Essa é a minha visão, minha concepção, até pela infraestrutura que o clube ofertava. Porém, gente, hoje esse valuation, dadas as circunstâncias, né? O Mirassol lá embaixo vai ter que fazer um campeonato de recuperação, já passou um parte do campeonato, ele deve ter depreciado a uns 40%. Então a gente pode afirmar que hoje deve estar em 200 milhões ali, se tiver, né? Então, qual que é a lição, galera, que eu trago aqui para vocês hoje na sala do diretor, né? Renovação de elenco, pessoal. Quando o seu clube está lá renovando o elenco, comece a olhar o perfil das contratações. Assim você não fica tão. Não cria uma euforia. Às vezes o clube lá e contratar um monte de gente famosa, mas tem uma idade super avançada, não vai resolver nada. O exemplo mais clássico disso, o Atlético Mineiro tentou renovar com o Hulk lá no início de janeiro e conseguiu. Né? O Hulk tem 39 anos, renovou por um salário de 2,5 milhões. Na data de ontem, o Hulk ia completar 12 jogos, né? Ele ia passar esse limite, né, de 12 jogos do Campeonato Brasileiro para 13 jogos. O
Quem faz 3 jogos no Campeonato Brasileiro não pode transferir para outro clube nacional. O que aconteceu? O Hulk pediu para não jogar, para não ser relacionado. Por quê? Ele quer encerrar o seu vínculo com o Atlético Mineiro. Só que foram 4 meses pagando o salário de 2 milhões e meio pro cara. Pagou 10 milhões, deve ter tido luva, deve ter pago já, né? Olha que falta de visão. Não era melhor ter liberado o cara? E sabe quantos gols que o Hulk fez? Ele fez 5 gols, não só no Brasileiro. Ele fez 5 gols desde o começo do ano, desde a renovação dele. Então, tem que olhar isso, tá? Fazer gestão de futebol, olhar a estratégia, montar o elenco. O trabalho do scout é justamente esse, de olhar e dar as opções para a contratação. Quando o seu clube não está contratando medalhões, mas está fazendo contratações jovens, fique esperto, porque ali pode nascer um grande ídolo. Foi assim que o Flávio Lopes surgiu no Palmeiras. Pessoal, beleza? Tá entendido sobre o Mirassol? Até a próxima. Eu espero que o Mirassol não caia, porque é um clube do meu estado e eu quero ver mais clubes do meu estado na primeira divisão. Até porque é mais fácil para a gente acompanhar. Galera, até mais. Siga e compartilhe.